E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Phil, da página Dragon Ball Figures Brasil, e hoje nós temos um vídeo um tanto diferente aqui no canal. Faremos uma entrevista com o escultor brasileiro Salvador Gomes, que está participando de uma competição mundial de esculturas, o Banpresto World Figure Colosseum, focado em esculturas de Dragon Ball e One Piece, e nesse caso, Salvador Gomes está com uma figura de Dragon Ball participando dessa competição. Nós vamos entrevistá-lo lá da Malásia, então vamos começar com a nossa entrevista. Agora são 11h20 da noite aqui no Brasil e lá na Malásia são 10h20 da manhã. É isso, Salvador? Bom dia. Bom dia, Felipe. É isso mesmo, são 10h20 da manhã agora. Eu acabei de tomar um café e já vim aqui para bater esse papo aí com você. Então, primeiramente eu gostaria de te agradecer essa oportunidade de a gente fazer essa entrevista para o canal Dragon Ball Figures Brasil. É uma honra poder estar te entrevistando e gostaria de saber, primeiro, um pouco da sua história como escultor, como você começou nessa área, né? Se puder contar um pouquinho pra gente. Claro. Para mim é uma honra também poder passar essa experiência para o pessoal do Brasil, pra gente, né? Que eu sou muito nacionalista, eu amo o Brasil. Tipo, muita gente reclama, óbvio, a gente tem muitos problemas, mas eu amo o Brasil mesmo. E o único fato de eu ter saído mesmo do Brasil foi para tentar ter mais facilidades para poder trabalhar com essa área, enfim. Mas eu já estou voltando aí. Então, a minha história começou, eu desde criança sempre gostei de videogame, né? Acho que eu vou gostar de videogame para sempre. E eu sempre gostei de desenho, sempre gostei de arte, sempre fiquei empolgado com coisa de cinema, que é o de sempre, né, que a gente tem. Então eu desde criança desenhei, vim crescendo, conhecia escultura, né, de colecionáveis, né, fazer escultura para colecionáveis e gostava muito. E eu acredito que eu vou falar uma coisa que deve ser realidade para muita gente no Brasil. Eu queria comprar os bonecos quando era criança, né? Até mesmo depois de grande, já de Galalau, já. Queria comprar e não tinha dinheiro. E aí eu decidi, vou tentar ver se eu aprendo para fazer pelo menos alguns para mim, né? Fazer um boneco para mim. Acredito que deve ser a motivação da maioria dos artistas. É o sonho de todo colecionador poder fazer a peça. Isso seria o sonho de todo fã, poder ter esse talento que vocês têm, né? Exatamente. Então, assim, eu comecei a olhar, né, a tentar ver esse lado, mas no Brasil era tudo muito difícil. Comprar matéria-prima, né, específica. Na época, acho que era Super Scooper, que eu descobri que existia um material que você modelava e botava no forno e ficava durinho e você conseguia pintar. Só que isso foi bem assim, passou logo que eu já tive que voltar para a minha realidade e trabalhar. Então eu trabalhava mais com a construção civil, né, usando o 3D, né? Antes da construção civil, antes de usar 3D, eu trabalhava como desenhista em agência de publicidade. Fazia muito desenho, tipo como se fosse um freelancer, mas eu tinha que ir para a agência. Eles me chamavam, olha, tem umas peças para você desenhar aqui. Eu vou entregar um negócio, eu não tenho problema com idade, né? Mas nessa época eu não tinha computador em agência de publicidade, eu não tinha computador. Era tudo desenhado à mão, com nanquim. E aí eu ia pra lá, tinha que desenhar um morango, tinha que desenhar um arranjo de não sei o quê. Eu desenhava para eles usarem esse desenho em anúncio de jornal. Fazia muito isso. E aí veio o computador, eu vi que o potencial do computador no futuro podia exatamente ter o que a gente tem hoje. Era claro, eu falei, uma hora vai ter um programa para fazer esse tipo de coisa no computador. E eu já fiquei seguindo, né, essa coisa do computador, da computação gráfica, e comecei a estudar o 3ds Max há muito tempo atrás, na época que nem existia o Windows, mas era muito difícil usar. E eu vim seguindo isso, vim lutando, né, tentando entender, aprender. Eu não tinha inglês, não sabia inglês nessa época. E quando eu fiz lá 39 anos, mais ou menos, eu decidi aprender inglês, né? Falei, não, se eu quero realmente trabalhar com escultura, com colecionáveis, se eu quero realmente tentar trabalhar para empresas fora do Brasil, você tem que aprender inglês, não tem outro jeito. Porque o nosso mercado no Brasil ainda é muito pequeno e tal. E aí eu decidi primeiro, antes de tudo, estudar inglês. Era zerado, sempre odiei
coisas em inglês que eu não entendia, tinha preguiça de estudar mesmo, não tinha outro jeito. Sim. Enquanto não tem aquela necessidade, né, a gente acaba não deixando e postergando, né? Exato, cara, e eu sou muito preguiçoso, cara. E na época do meu colégio, né, na época de ginásio, eu estudava francês, né? Porque o colégio que eu estudava era um colégio católico, eles davam aula de francês. Então você só decorava as frases, ia lá, fazia a prova e passava. Eu não preciso, eu sei algumas coisas do francês, mas eu acho que pode até me ajudar se no futuro eu quiser aprender mesmo francês afim, que eu acho que vai ser mais fácil para mim do que eu ter aprendido inglês do zero. Eu tive que entender um monte de coisa. Eu fiquei o curioso é que eu fui para os Estados Unidos com minha esposa, falei para ela, o único jeito de aprender inglês para mim, eu acho que se me jogar lá não vai ter outro jeito, né? Eu tenho que falar, porque fazer curso no Brasil eu ia faltar, com certeza eu ia faltar, ia ficar com preguiça e não ia. Então lá não tinha outro jeito, eu ia morar dentro da escola, né? Sim. Acaba se forçando, né, para não falar na língua nativa, né? Não teve outro jeito. Aí eu paguei um curso de 3 meses, a gente foi para Nova York. A gente escolheu Nova York, apesar de ser uma cidade cara, muito cara, se você for esperto, né, se você tiver um jeitinho brasileiro lá dentro, você consegue achar várias formas de comer mais barato, comer nos horários onde o preço é muito mais barato, infinitamente mais barato que no Brasil, por exemplo. Impressionante. Se você for no horário antes do jantar, que é um horário que ninguém vai, aí é mais barato. Se você tem essa disponibilidade, porque lá o pessoal trabalha muito, então eles têm um horário que vai todo mundo comer, então tem um horário que não vai ninguém, que eles botam mais barato. Isso é então você interessante. consegue, se você tiver essa disponibilidade de procurar isso, aí a gente economizou bastante. E eu fiz um curso lá de 3 meses. Minha meta era, em 3 meses eu tinha que estar entendendo e falando alguma coisa, e depois disso eu ia estudar por conta própria, porque eu não tinha mais dinheiro para investir nesse tipo de coisa, né? Foi tipo um plano de negócio assim que a gente fez. Pelo valor gasto, eu tenho que ter esse resultado em 3 meses, se não tiver, não valeu a pena e tal. E foi isso, até hoje. Falo errado pra caramba, mas a gente vai aprendendo, né? Se eles entenderam, é porque tá legal. Mas o meu listening, eu entendo muito mais, porque no curso eu pedi para a professora me ajudar muito no listening, para entender mais. Eu falei, olha, eu quero ser cobrado no entendimento, porque se eu for trabalhar para alguém, eu preciso entender o que ele está querendo. O que eu vou falar, nem interessa, se eu entendi o que ele me falou, já tá bom. Tá certo. E nessa questão da sua carreira como escultor, quando começou com action figures, como é que foi? Quando te chamaram para esse tipo de trabalho? Então, quando eu voltei, né, dos Estados Unidos, estava com inglês mais ou menos, eu fiquei 5 meses nos Estados Unidos, foi 3 meses estudando, depois fiquei 2 meses lá meio que passeando e tentando falar. Quando eu voltei, ainda tinha a segunda etapa do projeto todo, que era aprender o ZBrush, aprender a esculpir, aprender a fazer tudo. Eu fiz muita pesquisa quando eu estava morando lá, eu ia muito em lojas de action figure para ficar vendo as peças, né? Vendo a peça da empresa da DC, vendo a peça da Marvel, vendo a peça olhando a escultura. Olhar ajuda bastante. Quando eu voltei com esse bando de informação, eu comecei a trabalhar em portfólio e estudar ao mesmo tempo escultura, estudar anatomia. Nossa, anatomia eu estudo até hoje, é bem complexo. E aí eu fiz mais ou menos uns 6 ou 7 modelos, e eu lembro que quando eu estava nos Estados Unidos, eu conheci um americano, que ele frequenta muito a San Diego Comic Con, e ele tinha contatos, e-mails de diretores de arte das empresas, da Marvel, da DC, e ele me passou o e-mail do diretor de criação da DC Comics. Ele falou, cara, manda seu portfólio para esse cara aqui, ele pode nem te responder. Você pode mandar seu e-mail e ele nem vai ver, ou sei lá. Aí eu falei, beleza, quando tiver alguma coisa eu mando para esse e-mail. Aí eu fiz mais ou menos uns 6 projetos e falei, cara, acho que tá muito legal, que eu fui evoluindo, né? Fui vendo, eu tenho muita porcaria postada no meu Facebook, por exemplo, que era do início. Eu não tiro porque eu gosto de ter esse... o histórico, né? Guarda histórico da evolução também, né? Eu gosto de ter até para olhar lá e falar, nossa, como era horrível, eu achava que tava bom. E aí, e vai evoluindo.
Aí eu Sim. peguei, eu separei 6 projetos que eu achei que tava legalzinho, escrevi para esse cara, mandei para ele, falei que era um artista e queria saber se tinha possibilidade de trabalhar para eles. Mandei para eles e fiquei, né, bom, vamos ver. Aí passou 3, 4 dias, nada de responder. Eu falei, cara, os caras não vão me responder, né? Aí, Uhum. curiosamente, ele me respondeu falando que tinha gostado do meu trabalho, mas que ele precisava ver pelo menos 15 peças finalizadas. Eu só tinha mandado 15 peças. 6, 15 peças finalizadas, que ele queria ver minha consistência. Ele queria saber Claro. qual era a minha consistência. E aí, dentro dessas 15 peças, eu peguei, eu falei, muito obrigado, obrigado. Só ele responder para mim, ai, que maravilha, não ganhei dinheiro nenhum. Eu tava feliz, né? Ai, o cara olhou para mim, né? Uhum. Aí eu falei, beleza, obrigado pela sua resposta, eu vou trabalhar mais e você vai ouvir, né? Você vai ver meu trabalho de novo, em breve. Aí eu lembro que eu tinha, entre esse processo de voltar dos Estados Unidos até mandar um e-mail para esse cara, eu tinha levado mais ou menos uns 6 meses. Ou seja, eu fiquei 5 meses nos Estados Unidos, voltei e fiquei 6 meses trabalhando e estudando igual um louco, estudando inglês, estudando o ZBrush, tentando trabalhar no portfólio. Foi bem sacrificante também, porque no Brasil, cara, eu adoro ir pra praia, eu adoro jogar frescobol, eu gosto de Ainda surfar. mais que morava no Rio, né? É, Então, o então costume da praia. foi bem difícil eu falar que não vou e ficar ali, cara. Você tem que abdicar mesmo. Infelizmente, minha esposa também me ajudou muito de falar, não, deixa o bichinho quieto aí, deixa ele se virar aí, porque ele tá com um negócio ali que ele tá querendo conquistar e tal. Então, assim, Sim. depois depois mais 6 meses, eu trabalhei mais um pouquinho, fiquei mais uns 3 meses e, cara, incrível. Conforme eu fui evoluindo, quando eu tive esse e-mail deles, eu me senti mais motivado. Então, parecia que eu queria trabalhar 24 horas por dia, porque eu queria ter aquelas peças que ele me pediu e tal. Acho que eu levei mais Sim. uns 4 meses para completar e ter tudo pronto, assim, entre acessórios, sabe? Eu queria mostrar para ele que eu tinha Consistência, uma realmente. gama vasta também, que eu podia fazer de tudo. Eu queria fazer de tudo, não estava querendo só fazer o personagem bonitinho que eles pagam mais, eu queria fazer qualquer coisa. E aí Uhum. eles me mandaram um monte de documento, eu falei, nossa, agora, né, minha vida tá resolvida, assim, os caras vão me contratar, eu vou virar um freelancer da DC e tal. E preenchi com eles documentos e manda formação bancária, um monte de coisa. E beleza, mandei para ele e fiquei sentado no computador esperando, né? Para ver se vai vir, ó, agora vai vir trabalho. Só que não é Sim. bem assim que funciona. Depois que você entra no livro deles de talentos, você precisa todo, sei lá, pelo menos de semana em semana, você tem que ter algum trabalho novo, ou de mês em mês, alguma coisa nova, cada vez melhor, para mandar para ele. Esse aqui é um projeto pessoal que eu estou fazendo, esse daqui é um. Então, assim, eu não tinha resolvido nada. Tipo, falei, nossa, cheguei Sim. até aqui em cima da colina agora sozinho. Aí eu tive que descer e subir de uma forma diferente de novo, né? E curiosamente, a primeira empresa que me mandou trabalho, assim, que me contratou para fazer um trabalho, foi uma empresa chinesa que, dentre esses e-mails que eu mandava para DC, para mostrar meu trabalho, eu também postava em Facebook, o Facebook me ajudou muito. E essa empresa, ela me achou, né, me mandou um e-mail perguntando se eu queria fazer um trabalho. Então foi incrível, porque eu estava mirando em uma coisa, aquela Sim, coisa esse foi em outra. foi minha motivação, né, porque eu queria trabalhar para DC Comics, que ela tem nome e tal. E aí veio uma empresa chinesa que tinha licença da Marvel também, tinha licença da DC. Ah, sim. Aí eu falei, peraí, eu achava que só, até esse tempo, eu achava que só a DC fazia coisas da DC e só a Marvel, que era um lugar que fazia. Mas não, depois eu descobri que as empresas que têm licença fazem também, né? Sim. E aí eu comecei a abrir a minha Claro. visão, né? De não só olhar para as empresas Sim. grandes, onde todo mundo quer ir. Eu comecei a olhar todas as empresas do setor. Sim, a gente até agora, hoje, mais presente isso, essas empresas como a Cotobuquia, a Iron Studios agora, que fez bastante presente no Brasil, essas empresas, elas têm uma vasta gama de licenças, né? Exatamente. Produzindo desde de animes até filmes, né? Os filmes da Marvel, e cada vez mais peças chegando no Brasil de empresas japonesas, né? De filmes.
fala de filmes e seriados também. Exatamente. Né? Então, assim, depois que eu vi isso, eu falei, poxa, que legal. Aí eu comecei a fazer algumas peças para essa empresa. Nossa, achei aquilo incrível. Você tá no Brasil, dentro do seu quarto, o lugar que você mais gosta de ficar, e o cara mandar para você. E essa empresa, o interessante é que ele te dava liberdade criativa. Ele falava, olha, eu quero um Wolverine fazendo, sei lá, um Wolverine lutando contra alguém, ou faça aí um Homem-Aranha, cria para mim uma cadeira pro Duende Verde. Ele mandava a demanda dele, não era assim, ele não tinha a única coisa que essa empresa não tinha legal, porque eles não tinham um departamento de arte. O departamento de arte dele era o freelancer dele que tinha que criar alguma coisa. E às vezes é um pouquinho chato, porque a sua visão pode ser diferente da dele, então pode gerar um tipo de ruído entre a criação e a execução. Mas foi uma escola para mim, né? Pode falar. Sim, e eles solicitavam para você fazer o desenho, mostrar o que antes de produzir a escultura. Isso. Caso. Aí, como eu tinha uma facilidade para desenhar, eu fazia o concept antes, mandava para ele. Eu estou pensando nessa ideia louca aqui. Aí esse concept ele tem que mandar para a licenciada, né, para o dono da licença, e aí eles autorizando, eles aprovando, eles vão e liberam para fazer a escultura. Depois que você faz a escultura, você manda para eles, eles pegam essa escultura, no caso do digital eu mando uma imagem, né? E aí eles mandam para licenciada também para aprovar. Muitas coisas eles pedem para ou alterar, ou coisas que a gente tenta colocar uma assinatura própria, né? Ah, eu gosto de estilo do Homem-Aranha assim, vamos ver. Aí às vezes eu mando, eles podem não gostar do estilo que você fez e pedem para voltar pro estilo default, né? Que eles sempre têm, né? E foi bem legal essa empresa para mim. Foi uma escola, né? De tudo, de coisa certa, de coisa errada, de coisa boa, de coisa ruim. Foi uma escola, foi a primeira empresa. Claro. E como é que foi para você essa questão da Banpresto, né? Ela entrou em contato com você, ele convidou para seria uma competição de escultores a nível mundial, que eu acho que é a primeira da Banpresto, né? Porque ela já tem o Banpresto Figure Colosseum, que é um torneio, né, de escultores, normalmente com escultores do Japão. E essa competição, como é que foi para você? Como é que eles chegaram em você e como foi para você essa experiência? Então, foi bem legal, assim. Para falar sobre a Banpresto, eu preciso voltar um pouquinho atrás e falar da minha vinda para a Ásia, né? Eu acredito que possa ter sido algum catalisador para que isso acontecesse. Porque há 1 ano e meio eu fui chamado para uma empresa aqui, é uma empresa americana que está estabelecida aqui na Malásia, e eles atendem a Capcom. Ele é uma empresa outsourcing, terceirizada, que fazem projetos para Capcom. E eles estavam precisando de alguém bom para fazer super-herói, porque eles estavam fazendo, agora posso falar, o jogo Marvel vs Capcom. E eles me chamaram para fazer os personagens, né, para fazer o modelo para botar no jogo. Eu não tinha noção de jogos, nada. Então eu vim para cá, eles acreditaram mais no meu potencial de modelagem, de escultura em si, e a parte técnica de game eu fui pegando durante o trabalho. Então é aquela coisa bem de você conversar com um amigo, perguntar ao diretor de arte, não estou entendendo como é que eu vou fazer isso aqui. Então foi um processo muito, muito bom para mim, assim, para essa área de jogos, né? Eu pude abrir mais o leque e conseguir ver mais isso. E em contrapartida, eu não sei, na realidade, eu acho que a Banpresto deve ter me achado, porque eu recebi um e-mail deles, né? Eu recebi um e-mail, tudo bom, Salvador, aqui falou o nome dele lá, e falou, aqui da Banpresto, eu gostaria de saber se você está interessado em participar de um contest. Eu olhei aquilo e não entendi muito bem, assim, falei, nossa, será que isso é real, né? Você fica um pouco, o que está acontecendo aqui? Depois eu fui pesquisar e falei, nossa, é sério mesmo, estava acontecendo e tal. E eu fiquei muito feliz com isso. E eu acredito que eles possam ter visto o meu trabalho, porque ano retrasado, em 2015 ou 2016, eu fiz um projeto para McFarlane Toys. Eu fiz um Naruto. E não sei se apresentaram lá o projeto acho que foi na New York Comic Con também, no ano de 2016. Não sei se eles viram, não sei, cara, realmente eu não sei de onde. Eu vou perguntar quando eu estiver lá no evento. Eu acho que vou tentar ver se eu tiver essa abertura de perguntar, mas eu acho que nem eles vão saber, né? Acho que
Mas eu acho que também deu um fato que deve ter chamado a atenção deles, né? O fato de ser brasileiro, né? Pode ser. E aí depois vocês tiveram acesso, sabendo que você mora na Malásia, é uma coisa, né? Diferente, né? Diferente do usual, né? Porque é diferente ter um contato com um brasileiro que mora no Brasil, né? Que seria, de repente, um impedimento de ir a algum lugar, né? Ou ter algum acesso. Eu acredito que não, porque tem um outro brasileiro participando da competição no One Piece. Sim. O Bruno Moss. Isso, sim. ele é do Brasil. Ele mora no Brasil, né? Ele mora no Acho que ele é de São Paulo, não sei. Esse aqui é do Brasil. Só que o curioso é que quando eles me contactaram, até então eu acho que eles não sabiam que era do Brasil, porque quando eles falaram comigo, eu passei meu endereço, um monte de coisa, tudo aqui da Malásia. Acho que eles realmente pensaram que eu era da Malásia, eu acho. Sim. Porque... Não, é interessante, porque foi uma surpresa para eles o fato de descobrir, então, que você é brasileiro. E no caso do Bruno Moss, claro, já sabendo que ele morava aqui, mas conhecendo, acho, o portfólio dele, aí saberiam já que ele era brasileiro e mora no Brasil. Então, é ótimo para escultores que moram no Brasil saber que não é um impedimento morar aqui e não ter esse acesso, né? Não morar lá, né? Onde tudo acontece, digamos assim. Então, eu acho que muito pelo contrário. As vantagens que a gente tem no Brasil, por exemplo, é muito melhor do que um europeu, por exemplo, ou às vezes até mesmo o próprio americano. A explicação é simples. A moeda local, nossa moeda real no Brasil, em comparação ao dólar, que é o tipo de moeda praticada para pagamento, a gente tem uma vantagem de, vamos supor, se você cobrar $2.000 por um projeto, um europeu não pode cobrar $2.000 por esse projeto porque o custo de vida dele lá é super alto, dependendo do tipo de vida dele, do estilo de vida dele. Então, assim, e outra coisa, o brasileiro fora do Brasil, ele é muito bem visto criativamente falando, no ponto criativo, no ponto de esforço. Eles sabem que a gente tem muita dificuldade no Brasil de desenvolver essa habilidade artística, sabe que a gente tem um monte de barreiras. Então, quando ele vê um brasileiro que tem um portfólio legal, ele diz: opa, peraí, deixa eu ver esse cara aqui, porque ele sabe que aquela pessoa, para chegar até ali, ela deve ter lutado muito, porque lá é muito difícil. E eles sabem disso, bem diferente de um americano que tem infinitas escolas para estudar isso. Então, assim, se ele vê um trabalho de um brasileiro, se ele souber que o cara é do Brasil, vê o trabalho, esse cara aprendeu tudo isso sozinho, né? Porque a gente não tem muita escola específica. Ele fala, se esse cara chegou até aqui desse jeito, se ele entrar aí, ou se ele vier para minha empresa aqui, se ele trabalhar com essa galera aqui, ele vai embora. Como a gente vê muitos brasileiros aí, quando eles vão trabalhar em alguma empresa, eles realmente se destacam, porque a gente é muito lutador, né? O cara que gosta mesmo de fazer aquilo, acho que tudo se traduz em amor, assim. Você tem muito amor por aquilo ali, você faz de um jeito bem suave, assim, coisa que poderia ser muito massificante e você acaba indo mais tranquilo, mas não é barreira não, cara, no Brasil. Tanto é que eu tô voltando pro Brasil agora. Já vai voltar? Eu quero, se Deus quiser. Mas é interessante o fato de eles valorizarem, né, o esforço da pessoa conseguir chegar nesse ponto de ser notado no trabalho, e a questão de eles me chamarem para trabalhar com eles, para conhecer e acreditar que você pode evoluir, e isso daí realmente é um pensamento bem avançado. Muito além, deles, cara. Né? É impressionante. Muito além. Então você recebeu esse e-mail, né, do Bom Preço para participar do torneio, foi atrás de informações e aí descobriu que realmente era uma competição entre escultores, né, que já estava acontecendo há algum tempo, agora já está indo para a 8ª edição. E quais foram as orientações que o Bom Preço lhe deu referente ao Bom Preço World Figure Colosseum, e se houve alguma regra específica referente à construção dessa peça, né, para a competição? A gente, assim, quando ele entrou em contato, ele falou: olha, a competição, você vai ter que fazer o concept, você vai escolher o personagem que você quer fazer. Esse concept, ele precisa seguir os conceitos, né,
ele precisa seguir toda... Você não pode mudar, então tinha uma regra, eu não podia fazer realista, eu não podia alterar alguma coisa para que, sei lá, talvez fique interessante. Então eu tive que seguir realmente o universo Dragon Ball Z para fazer esse concept. É o mesmo processo, faz o concept, manda para eles vão mandar para licenciado, uma vez aprovado, eles vão e liberam para fazer a escultura digital. E o interessante dessa competição é que você vai cuidar de todo o processo criativo, pose, você escolhe tudo, como ela deve ser pintada, se você quer pintar ou não, é bem legal, assim, foi uma coisa bem... Cada peça daquela ali realmente tem todo o conceito, né, da licenciada, de você seguir todo o universo do Dragon Ball Z, mas o senso criativo é todo aberto. Eu achei muito interessante isso, dessa empresa fazer isso. Eu acredito que, tomara, né, que todas as empresas tenham esse tipo de visão e tenta dar mais um pouco de liberdade, porque, infelizmente, quando você trabalha para alguém, em termos, falando em arte, é uma coisa meio que entre controle e criação, né? Você tem que criar, mas você está dentro de um controle. Você não pode criar, não pode ser louco também, botar umas coisas meio doidas, mas a criação fica um pouco podada. Sim. E essa foi bem divertida. Sim. Que bom é essa liberdade que eles deram, mas eu não entendi muito bem a questão. Eles chegaram a ter alguma regra referente a não poder fugir da concept art original do Dragon Ball, daquele personagem que o escultor escolheu, não pode querer diversificar, porque, por exemplo, eu digo isso porque eu vi o trabalho do Eric Sosa, ele fez o Cell, Perfect Cell, ele fez uma coisa bem estilizada, diferente, né? O primeiro, inicialmente ficou muito diferente do Cell original, né? Aquela questão monstruosa, e isso no desenho, né? No desenho se falando. E quando ele partiu para a parte 3D, ele deu, acho, uma amenizada nisso. Mas igual está muito diferente na questão das características do personagem, né? A parte monstruosa, a pele e tudo. E eles chegaram a dizer alguma regra referente que não podia? Foi interessante depois que eu vi o resultado, porque realmente a regra que a gente recebeu, assim, a gente recebeu alguns exemplos até de alguns personagens já feitos por outros artistas, projetos pessoais, dando um exemplo para não fazer ele desse jeito aqui. Se você for fazer um personagem do universo, para que ele fique dentro do universo, né? Não seja uma coisa... Eu acredito que, como o Eric ele tem o estilo dele de fazer as coisas, eu acredito que ele queria adicionar alguma coisa dele, né? Alguma coisa... Sim. Não sei, eu tentei seguir regras mesmo e tentei criar dentro de uma coisa que já existe, né? Tipo, não é criar, mas tentar representar, trazer isso para você ou para todo colecionador, aquilo que está lá no universo. Eu não quero mudar nada, só quero pegar aquilo e trazer e virar um pai de um 3Dzinho, mas aquilo ali já existe, né? A minha proposta foi exatamente isso, porque eu, como você sabe, eu sou um colecionador em potencial. Eu só não tenho tempo e dinheiro para comprar muita coisa, porque eu não tenho onde guardar, eu não tenho onde, eu fico pulando de casa em casa, viajando de país em país. Mas quando eu parar em um lugar, realmente eu vou pegar todos os meus bonecos e fazer meu expositor igual o seu. Então, assim, eu ter esse pensamento, por exemplo, eu amo o Ultraman, por exemplo. Se eu quisesse comprar o Ultraman, eu queria o Ultraman que eu via lá na TV. Eu não quero um Ultraman diferenciado. Claro, sabe? Claro, uma coisa muito que fugisse daquilo que você assistia quando era criança, né? Isso, que eu tô buscando lá a minha nostalgia, então eu queria ter aquilo lá. Talvez pra frente, talvez eu até teria um Ultraman diferente, porque eu curto o estilo do artista. Então eu acredito que ele possa ter saído um pouquinho, porque ele queria adicionar alguma coisa mais, sei lá, eu não sei se é alter ego também, sei lá, mas eu achei bem legal o trabalho dele, não sei, mas eu em termos de regra, eu tento sempre manter. Não, claro, até porque, claro, ele já tem um know-how aí, né, ele já trabalha com as empresas há um tempo, ele tem uma marca registrada, digamos, dele assim, mas eu como colecionador, eu acho que a grande maioria dos colecionadores, quando tem algo que é muito diferente daquilo que se via no anime, se via no live action, que no caso do Ultraman, a gente tem uma certa resistência, né? Justamente, eu tenho algumas peças da linha Creators da Banpresto,
que é o Freeza, e ele realmente bem monstruoso, lembrando quase um alien, né? Da série, que a McFarlane produz bastante os aliens, aqueles ele fica muito parecido com um dos aliens, né? Então a gente fica fora daquilo que a gente está acostumado a ver, embora seja algo interessante de se ter na coleção, algo diversificado, mas para quem já coleciona, ele tem bastante peças, né? Não tem uma restrição e acaba comprando. Esse céu, por exemplo, eu achei interessante, mas não seria uma prioridade. Agora, se ele fosse muito mais próximo do que a gente vê no anime, ele chamaria muito mais a atenção da grande maioria dos colecionadores. O pessoal ia acabar voltando mais. O seu personagem, falando no seu personagem, então, né, já que a gente... como é que foi a escolha desse personagem, né, da pose dele? Como é que você chegou no critério, eu vou escolher esse personagem porque tenho isso que eu gosto dele, ou algo que está em voga? Como foi para você? Então, eu sempre gostei do Trunks. Eu nunca fui um seguidor assíduo do Dragon Ball Z. Principalmente por falta de tempo mesmo. Eu sempre vivi muito, como eu falei antes, né? Esse meu processo todo de até chegar onde eu estou agora foi muito corrida, entre trabalhar, né? Ter que pagar as contas, e eu nunca tive muito tempo, eu sempre fiquei muito louco. Mas eu assisti alguns episódios. Eu via que ele era muito extenso, então eu falei, nossa, eu não vou conseguir ver todos. Aí eu ficava um pouco assim, meio que frustrado, né? Que eu era naquela de tentar ver 6 episódios ou 4 episódios e tentar entender o todo. O Trunks sempre foi um personagem que eu sempre, assim, curtia ele. Sempre que eu via, eu me identificava com um monte de coisas e tal. E quando eu tive que escolher o personagem, eu simplesmente, você até me lembrou, né? Falou, foi do episódio 61, quando ele se transforma no Super Saiyan. E foi exatamente, eu estava tentando pegar aquele momento ali, que foi bem recente, e trazer ele para os colecionadores, assim, nossa, eu tenho agora aqui. E eu não pensei só na pose dele, eu pensei na base, eu pensei em um monte de coisas que eu sei que é bom preço, não faz a base. Mas eu já pensei até na base, a base que ficaria legal para aquela posição dele, que não sei, no futuro um customizador pode até fazer essa base, todo mundo pode ter aquilo ali diferenciado. Eu tentei fazer ele o máximo inclinado possível para ficar bem parecido com o do anime. Só que tem algumas restrições em produção, que se eu inclinasse muito, ele poderia ficar caindo para trás, aí tem sempre você tem que ficar pensando nessas coisas. Claro, ou teria que ter alguma haste para segurar. Tem alguns personagens, por exemplo, o Super Saiyajin 3, foi a primeira edição do Vampire Figure Colosseum, que foi o Super Saiyajin 3. Ele tem uma haste para segurar o cabelo. Eu tenho esse modelo, eu tenho esse modelo em casa, eu tenho ele. Ele tende a cair para trás, e várias peças, né? Tem que ser muito bem pensado. Toda a esquematização até principalmente aqueles que estão voando, por exemplo, né? Tem que se pensar muito, né? E na questão do Trunks, como é que foi a questão a pose em si dele, porque eu tava olhando o episódio 61, e até do 61 pro 62 ele continua essa transformação que é contra o Black, né? Que ele tá do Dragon Ball Super. E aí ele fica com aquele olho branco, né? Que nem você se lembra o lendário Super Saiyajin, como era o Broly também, que o pessoal fala bastante, que gosta do lendário Super Saiyajin, aquela ira, aquela fúria de ficar o olho branco. Exato. Né? E até eu vi uma da questão que ele tem um olho, né? A sua escultura ela tem um olho desenhado. Como foi essa questão também? Isso, então, no início, né, eu mandei para eles, depois que eu terminei o modelo, eu mandei a sugestão, assim, não é que é sugestão de cor, mas eu faço ele colorido, coloco a cor, para mandar para eles terem uma imagem com ele já com cor, até para a reunião deles ficarem mais tranquilos, não ter que pintar nada ou ter que imaginar a cor. E eu deixei o olho branco, justamente porque eu estava pensando em botar ele com aquele olho branco. E eles sugeriram em colocar o olho, em colocar lá a raiz dos olhos. E eu pensei, bom, isso aí é o de menos, que o colecionador que quiser com o olho branco, ele pega ali, bota um negocinho e deixa o olho branco. Muito fácil. Eu mesmo, quando eu chegar ao meu, eu vou pegar ele, eu vou comprar 2. Vou deixar um normal e vou pintar o outro olho branco, que é o que eu queria fazer. Que era a intenção da peça. Inclusive, se tivesse essa possibilidade de ser mais arcado ainda para trás, explodindo em fúria, ele é seria mais, exatamente. E assim, o fato de eu
de eu ter essa preocupação de não ter que colocar uma haste atrás, igual você acabou de mencionar anteriormente, foi justamente que eu queria a peça mais limpa possível. Meu pensamento, aí já volta a questão do teor artístico que eu tenho desde criança, de eu ficar olhando, observando. Eu estava tentando valorizar mais a peça em si, o personagem, e deixá-lo mais limpa possível, valorizar a clareza, né? Você olha ali, só tem um personagem. Eu não queria muito, como é que eu digo? Muita coisa para você não perceber exatamente esse momento do personagem. Tem um monte de coisinhas ali, apesar da gente não ter criado. Eu não criei esse personagem, já existe. Sim. Só que eu estava tentando trazer realmente a emoção dele no momento. Para a peça, né? E emoção é uma coisa que você não faz, você não tem como fazer, só a composição em si que vai trazer a emoção. Tomara que essa peça tenha trazido essa emoção que eu queria trazer do desenho. Claro. E o meu medo, na hora de colocar a pose dele, foi exatamente, se eu envergasse ele muito para trás, no anime, no desenho animado em si, você faz qualquer distorção e ela funciona, claro, né? Ela tá lá funcionando. Quando você traz ela para o 3D ou para um boneco, você às vezes tem que alterar um pouco, até mesmo para a produção. Vamos supor, se ele fosse muito inclinado e caísse, se eu tivesse que fazer alguma haste ou colocar alguma coisa, isso poderia encarecer um pouquinho no projeto. Tem várias coisas que só em você mexer meio centímetro para um lado, ele vai economizar uma pilha de plástico, enfim. Por isso que eu não pude envergar ele muito, sabe? Ele ficava esquisito, parecia um arco e flecha. E no ângulo do desenho, assim, no ângulo em que ele estava, ficava bem legal, ele bem curvado, que eu fiz a opção. Só que quando você olhava em outros ângulos, ele ficava parecendo um boneco de plástico, sabe? Sim. Quando você... Eu até ouvi o pessoal, desculpe te interromper, eu ouvi o pessoal comentando, né, que a Vampiressa não mostra fotos de todas as poses, todos os ângulos. E realmente, as figuras, elas não são feitas para se ver de todos os ângulos, né? Tá. Elas são feitas para ver naquele ângulo da foto promocional, digamos assim. Porque eu tenho umas peças, por exemplo, que se eu colocar elas embaixo no expositor, a peça perde todo o valor dela no visual. E se colocar ela no alto, algumas até no alto também não ficam legais, e outras na altura dos olhos ficam melhor. Essa preocupação, né, do ângulo da peça, né? De manter, do ângulo da peça é uma questão de... Não dá para se preocupar, obviamente tenta se fazer o melhor possível, mas não tem como fazer o anime, por exemplo, no anime ele está naquele ângulo ali que a gente está vendo, a gente não sabe como é que está do outro lado, se fosse verdade. Exato, isso é a pior, assim, é o ponto mais desafiador de você tentar fazer com que essa peça fique com a melhor pose, em todos os ângulos. Às vezes é difícil. Às vezes, você, enquanto está produzindo, você tem que julgar e falar, bom, eu prefiro nesse ângulo aqui, onde a frente do personagem, prefiro nesse ângulo aqui valorizar algumas coisas do que ter que alterar essas coisas aqui para valorizar uma lateral. Enfim, tem todo esse conceito, né, essa preocupação. E em caso de mangá, então, é completamente potencializado esse tipo de coisa, porque tem muita distorção no ângulo, entendeu? Quando você bota nesse ângulo, beleza, tá ótimo. Se você olhar no outro, fica completamente esquisito, né? Eu acho que até que uma boa para empresas de colecionados, sugerir, como ele está fazendo, sugerir para o colecionador a melhor forma de expor aquela peça, como você acabou de falar aí. Ia ser uma boa, essa peça a gente pensou nela assim, a melhor forma de você exibir ela seria a 1 metro, sei lá, do chão, não sei. Acho que seria... Ela acaba perdendo valor, né, em alguns locais, né? Se ela fica muito assim, até, independente, até peças que fiquem muito acima, eu tenho algumas que se eu coloco ali em si, acima, perde o valor da peça totalmente. Se o Goku tá dando o Kamehameha pra cima, por exemplo, o rosto, eu não enxergo nem o rosto do personagem, né? Se ele tá meio arcado para baixo, o ideal é colocar em cima. Se ele tá virado para cima, então inverso, assim, né? eu acho que seria uma boa. Quando você vai numa Comic Con, essa preocupação na hora deles expor as peças, eles pensam nisso, no ângulo de onde vai colocar. Eu acho que seria uma boa também, sei lá, vir na caixinha lá dizendo ângulo sugerido, sei lá, alguma coisa que... Uma instrução assim, né, de exibição. Porque faz parte da criação, né? Olha, eu criei isso aqui para ver desse jeito. Então eu sugiro você também expor desse jeito
na sua casa, ou seja onde for. Acho que seria uma boa. Claro. Fica a dica aí para vocês pedirem aí. É interessante, realmente, eu gostei da ideia. Referente à Comic Con, agora você comentou, né? Eu assisti as entrevistas, né, que a Banpresto fez com vocês, né, com todos os escultores, os 6 que estão participando dessa edição mundial, né, do Banpresto Figure Colossal. E no final de cada entrevista, o escultor ia lá e arrumava as malas dele como se fosse viajar, né? E aí isso daí é para Comic Con, no New York Comic Con, que vocês foram convidados, né? Onde vai ser divulgado aí o vencedor. Como vai ser isso? Isso, então, esse foi a grande surpresa, que até então eu não sabia. Então, depois de ter criado tudo, já ter enviado o personagem, eu mesmo não sabia, porque eu acho que eles estavam ainda em processo e eles anunciaram para todos os participantes que eles estavam convidando a gente para participar de um painel que vai ter lá. Eles vão montar um painel, né, fazer um evento, já tem um dia marcado, horário, vai ser bem interessante. Eu vou ver se eu consigo fazer um live lá. Ah, sim, eu quero acompanhar, já avisa que eu quero acompanhar. Fazer uma bagunça lá que é legal. E foi bem legal. Então, assim, aí na gravação eles pedem pra gente simular, né, que a gente tá se preparando para ir pra batalha, né, tipo, que a batalha do Dragon Ball Z. Foi bem interessante a entrevista, assim, e foi exatamente isso. Eles convidaram todos os participantes, essa valorização que eles estão dando também para o artista, isso aí tem sido um ponto forte para mim em toda essa promoção, né? Acho bem bacana isso, valorizar o trabalho das pessoas. E é legal porque isso incentiva os artistas também a valorizar quem está fazendo, né? Uma coisa que às vezes você vê uma empresa, não sei, como a Área Studio ou outras empresas por aí, você vê o trabalho pronto, mas tem uma certa coisa meio que, não digo predatória, mas assim, não valorizar os artistas. A Sadie Show, por exemplo, elas valorizam os artistas que tem. Ela pega o cara, né, e esse aqui é o nosso artista, ele vai trabalhar com a gente. Você coloca a sua cara na tapa, né, então, tipo, tá todo mundo ali se envolvendo, né, falando pra você, olha, eu vou fazer essa peça pra você, sou eu que vou fazer, então todo mundo, uma equipe, né, sendo exposta, e o compromisso, né, de ter um troço bem feito, porque é o seu nome que está ali, isso tudo acho que valoriza. E eu acredito que o colecionador deve valorizar também, né, tipo... Não, com certeza. Justamente eu ia falar sobre isso. A Banpresto, ela começou inicialmente, isso mais modestamente, mostrando um pouco dos escultores nas primeiras edições do Banpresto Figure Colosseum, né, vinha foto, né, do escultor na própria caixa, na hora da votação, né, não era tão aberto, era aberto ao público, a gente não tinha tanto acesso assim, só quem realmente ia atrás para poder votar. Não lembro exatamente como é que era a votação no início, agora é uma votação aberta a nível mundial, né, não lembro se era só restrito aos japoneses ou se tinha que se logar, não lembro exatamente como era no início, mas eu sei que eles foram mudando isso, de mostrar um pouco mais dos escultores, da história, da trajetória, e agora elas fez essa entrevista, né, com todos os escultores. Eu acho realmente que é algo interessante, mostra quem está fazendo aquela peça ali, né, o que ela pensou naquele momento para projetar, por que ela escolheu aquele personagem. Esses escultores japoneses, por exemplo, eles trabalham já tem um tempo já trabalhando com a Banpresto, né, a gente já conhece alguns deles, eu tenho algumas peças dos mesmos, tem o Varrock, né? Tem algumas peças dele, então a gente já acostumou um pouco com o trabalho, embora eles tentem inovar, mas a gente já conhece um pouco deles, né? Mas eram vídeos assim, não tinham legenda, não tinha. Agora botaram 2 comentaristas, né? Um casal, né? Um homem e uma mulher ali falando a respeito dando uma prévia, né, antes de vir a entrevista, e ficou algo mais em termos de documentário. Eu achei bem interessante essa interação que tem com os escultores, mostrando realmente como é e o porquê da onde surgiu, ainda mais sendo algo a nível mundial, né, fica mais pessoal. Bem legal. Eu gostei dessa forma, dessa apresentação, né, de ter 2 pessoas, 2 comentaristas. E a menina, ela é cosplay, ela é bem famosa, ela é uma cosplay conhecida. Ela é cosplay, a profissão dela é cosplay. Ela vai nos eventos, caracterizada com a roupa dos personagens, né? E ela é bem conhecida, assim, bem famosa, vamos dizer assim, nesse universo do cosplay.
Eu não sabia quem ela, fiquei curioso sobre quem ela era, porque a gente não sabe, exatamente. Né? É que provavelmente ela deve ser muito, muito conhecida no Japão, né? Ou dentro do âmbito internacional de cosplay, né? Eu também não conhecia, óbvio, mas eu gosto de pesquisar tudo, né? Então, quando eu recebi um e-mail falando de quem ia apresentar, eu vou pesquisar todo mundo. Pesquisei sobre o rapaz também. Ele é o dono ele é o dono da empresa, né? Ele é o presidente da empresa, acho que fez o evento. Ele é o... eu acho que ele é dono da empresa que fez os vídeos, que fez tudo. Acho que ele é o dono. Então, ele também, acho que ele é americano, mas ele fala japonês fluente. Ele morou anos, deve ter alguma descendência, não sei. Então são pessoas realmente ligadas a essas coisas. Não pegaram, vocês não querem... Pega qualquer um, né? Pegaram pessoas realmente que gostam, né? A menina mesmo, ela é colecionadora também, ela gosta dessas coisas. Então é uma galera que realmente é como a gente, né? Ela gosta daquilo. Então não pegou uma modelo tipo da Itália para falar sobre o negócio só porque é famosa lá. Eles pegaram alguém que tem alguma coisa a ver. E eu gostei muito, cara, dessa coisa deles de valorizar o artista, de mostrar, de colocar lá que não é só uma máquina que está fazendo aquilo. Porque tem muitas empresas, né? Eu falei até a questão predatória da Aerostudio, mas não é predatória. Eu quis dizer... tem muitas empresas que realmente querem levantar o nome da empresa. É legal a empresa chegar e valorizar os artistas que estão fazendo aquilo ali. Porque o que acontece? Você sabe que empresa, ela quer ganhar dinheiro, ela quer fazer dinheiro com aquilo ali. Ela não está fazendo isso por amor, vamos dizer assim. O artista, por sua parte, ele precisa de dinheiro para sobreviver, pagar contas, mas... Óbvio que um artista que faz esses modelos, eles não vão ficar ricos, eles não querem ficar ricos. Assim, pode até querer ficar rico, mas não vão conseguir. Não vão conseguir fazer isso fazendo freelancer. Você consegue pagar suas contas, ter seu dinheiro, comprar suas necessidades de consumo, mas uma empresa, elas querem gerar grana, ela quer acumular grana. E às vezes, quando você não vê uma empresa valorizando quem fez o projeto, é simples puramente para concentrar a atenção. Eu quero a atenção de todo mundo para mim. Eu sou uma empresa... Eu acho até um pouco egoísta isso. Admirei muito a atitude da Banpresto de criar essa Banpresto, por exemplo, para mostrar os artistas, mostrar a vida deles e dividir isso com os colecionadores. Eu acho interessante. E eu acredito que muitas outras empresas podem copiar, se eles tiverem um êxito positivo, eles podem copiar e começar a fazer isso também, né? Cada projeto colocar um nome de um artista. E o interessante é que quando uma empresa que tem a atitude de ocultar o artista, quando essa empresa contrata um artista conhecido, algum artista que vá agregar valor em termos de consumo, sei lá, vou contratar o Eric Souza porque eu sei que ele vai vender também a peça. Aí você consegue perceber que eles não valorizam qualquer um, vamos dizer assim. Vou valorizar esse cara porque eu sei que a valorização que eu vou dar para ele vai voltar para mim. Entendeu? É uma coisa meio egoísta, vamos dizer assim. E eu vi que algumas peças deixavam a desejar na questão da qualidade, às vezes visam um pouco mais o lucro do que... Né? Até a própria Banpresto, eu fiquei algumas questões, até quando eu descobri que um brasileiro ia participar, né, do Banpresto Figure Colosseum, eu falei com você, que eu fiquei feliz pela sua participação na competição, e foi algo que ele comentei que me chama a atenção, que algumas peças do Banpresto têm deixado a desejar em termos de qualidade. Eu levei o seu recado para eles, cara. Eu falei com eles. Sim. Falei, olha, eu conversei com um colecionador e quando eles me perguntaram a questão da pintura da peça, e eu falei, eu gostaria dessa peça sombreada, eu não gostaria dela flat, com uma cor chapada, eu gostaria dela com sombra e tal. E eu falei, porque eu conversei com um amigo, ele é colecionador, ele é do Brasil, e ele realmente chegou a comentar que algumas peças de vocês têm vindo flat, a pintura. Então é uma coisa que eu levei o recado. Não sei se eles vão... que bom, agradeço. Que bom, porque a gente acaba comprando porque a gente gosta daquele personagem. E infelizmente algumas peças, elas não só na questão da pintura, a escultura em si, ela uma ou outra pode deixar alguma coisa a desejar,
A grande maioria delas que a gente vê é uma figura protótipo, e na hora que aquilo ali é lançado, vem uma coisa totalmente diferente, uma foto promocional, porque a gente vê uma foto promocional de uma peça incrível, uma coloração, né, uma pose, e quando chega o produto final, deixa a desejar em termos de qualidade. Né? E aí eu te agradeço por ter levado lá para eles né, a minha opinião, né, porque assim, eu sei que é a opinião de muitos colecionadores. Eu deixei de comprar algumas peças, inclusive, por causa disso. Agora, você tocou num ponto engraçado, porque eu morando aqui na Ásia, eu consegui ver umas coisas inacreditáveis. E a parte que a gente não falou ainda é da pirataria. É impressionante o nível da pirataria que eu tenho visto por aqui, porque aqui não tem muito controle, né? Eles não conseguem controlar. E eu já vi, eles estão pirateando até a caixa, até a forma de se embalar. Sim. Às vezes, eu mesmo vi algumas, eu não sabia se aquele produto era original ou se era pirata. Aqui na Malásia mesmo, eu fui num shopping, e onde tem uma loja que só vende pirata. Né? E eu fiquei curioso, falei, quero ir lá ver como é que é isso. Cara, eu vi uns bonecos piratas do One Piece, que eu conheço, o original, que já fui na loja e vi, que você não consegue ver o que é o que. Os caras estão conseguindo reproduzir quase idêntico. Sim. E às vezes, não sei, eu tô levantando isso que eu não sei, às vezes, sei lá, eu mesmo, se eu comprasse um boneco do Dragon Ball Z e viesse, né, dava um preço, e viesse numa caixa, e eu abrisse e visse diferença, eu ia achar que era eles. Às vezes é o pirata, eu não sei. Eu mesmo, eu trabalho com isso e às vezes eu não sei, cara. Eles estão se esmerando bastante na questão de querer fazer o mais próximo parecido do original. Embora a gente note, quem conhece nota a diferença, mas fica arriscado hoje em dia. Tem que saber muito bem onde se compra, né? Eu falo isso bastante no meu canal, a questão dos bootlegs, saber onde se compra, ver a cara, não só se tem o selo da Toei, mas também até eu fiz um vídeo no meu canal explicando qual a finalidade inicial do selo da Toei, que é a distribuição desse produto no Japão, em Hong Kong, mas ao mesmo tempo mostra a originalidade do produto, e a gente vê como ele vem embalado também. Assistir os reviews, né? O pessoal mostrando como é a peça lá que comprava no Japão, para quando a gente comprar chegar aqui, a gente vê que realmente aquilo que a gente está comprando é original. A própria empresa lança nas Comic Cons, realmente, dá para você ter uma ideia do que é a peça, porque normalmente quando ela é lançada, e aí tem essas máquinas UFOs que desce, isso eu gosto muito, que eu vejo lá no Japão, uma facilidade para conseguir uma peça, enquanto aqui é bichinho de pelúcia, né? lá o pessoal pega action figures nessas máquinas. Então, quando eles pegam isso, a gente vê realmente que, como tem um exemplar daquela peça ali, né? Na produção do Trunks, qual foi o maior desafio que você encarou assim do personagem, da escultura? Porque é a sua primeira peça de Dragon Ball, né? Assim, eu sempre gostei. O anime, pra mim, ele veio há muito tempo atrás com Pirata do Espaço, umas coisas meio velhas aí que eu gostava de assistir e assisto até hoje de novo. Então, assim, nessa época eu já gostava muito. Para fazer o Trunks, eu tive que focar, né, assim como eu fiz em toda a minha carreira, focar nas coisas que eu tenho defeito. Então, no Trunks em si, eu fiquei revendo episódios que eu já tinha visto, episódios que eu nunca vi, porque por conta de tempo, como eu te falei, eu fiquei revendo tudo só sobre o Trunks, só olhando inclusive ele. Dragon Ball Z. Tudo dele, boneco que eu já vi que saiu dele. Fui em várias lojas aqui que vende Action Figure, que vende Banpresto, para ver os bonecos, tudo. Fiz uma pesquisa só dele. É impressionante, parece que eu sentei, né? Vamos fazer o Trunks? Vamos embora fazer. Não, antes de começar, eu fiquei, sei lá, uns 20 dias fazendo só isso, pesquisa. Ver, olhar, assistir, entender o personagem como um anime e como um mangá, como ele se mexe, como ele se comporta, para na hora que eu tiver que esculpir, olhar ele em 3 dimensões, fazer ele, todos os ângulos que você olhar dele, tem o Trunks lá. Eu escaneei, bem dizer, né, com a mente, e vendo vários ângulos dele, como se deforma quando ele abre a boca, quando ele fala, como é que ele fica irritado. Sim. E eu fiz vários sketches, né, vários desenhos, ficava desenhando e entendendo a proporção do rosto dele.
Então, assim, nesse tipo de pesquisa eu vi que a cabeça dele tem a proporção dele, ele para mim existe, vamos dizer assim, ele é real. Então você tem que pensar em todos os ângulos dele e colocar dentro dessa peça. Quando você faz uma peça em 3D, quando você faz um desenho, você vê aquele ângulo e faz o desenho, ou você desenha alguém naquele ângulo e só pensa naquilo. Quando você faz em 3D, você tem 360 no eixo X, 360 no eixo Z, 360 no eixo XZ. Então você tem que olhar todos esses ângulos para ter certeza de que aquele personagem, aquele desenho, né, ele está sendo fielmente seguido e tal. Então é bem interessante, você tem que pesquisar mesmo, não é só ver um episódio. Em termos de desafio, né, no projeto, foi realmente o rosto dele, para que ele, para que você deforme, né, quando você faz o boneco, o rosto sem deformar, parado, eu até falei na entrevista lá que eu fiz para eles, quando você faz o rosto dele parado, você não tem deformação, eu acho que é um pouco mais tranquilo de se fazer. Quando você deforma e abre, tem várias coisas acontecendo no rosto, né, na boca, dente, língua, tudo isso. E até em termos de produção, a produção fica um pouquinho mais, não digo difícil, né, mas você tem que pensar um pouquinho mais como você vai separar as coisas por dentro para depois ficar mais fácil para pintar, para produzir. Então realmente para fazer o cabelo dele também foi um pouquinho desafiador, porque o cabelo tem que ter movimento e não sei se eu tentei colocar isso na peça, não sei se dá para perceber que quando ele faz o movimento dele tem aquela coisa perde um pouco a gravidade o lugar onde ele está, né? As coisas começam a subir. Então assim, até o cabelo dele eu tentei fazer como se estivesse perdendo um pouquinho a gravidade sem mudar o cabelo, sem a franja dele tentei subir um pouco, mas sem alterar muito e tal. Então assim, a roupa dele, a dobra de roupa, eu tentei fazer como se a dobra existisse, mas a dobra subiu, sabe? E meio que você até falou da barriguinha dele, né? O pessoal comentou que parece que ele tem uma barriguinha, né? Porque é a questão da roupa, a dobra da roupa, né? E a questão também tem a pintura em si, ela às vezes numa foto fica um pouco diferente do que realmente é a peça. Umas fotos não traduzem o que a peça realmente é ao vivo. Quando a gente chega e vê aquela peça ali, é um sentimento totalmente diferente de uma foto, né? E na questão da produção do protótipo, como é que foi, assim, você participou ali, a construção daquele protótipo, ele foi impresso pela Vampress, como é que funcionou isso, né? Você tinha duas opções, você podia você mesmo dar conta da impressão. Eu tenho uma impressora 3D, só que ela está no Brasil, tipo, não tinha como aqui, então eu preferi deixar com que eles imprimissem e eu fiz toda a engenharia do protótipo, que é os chaveamentos, né, fazer os cortes, isso tudo eu fiz. Eu só não fiz a parte de apertar o botão para imprimir, que eu deixei com o encargo deles, né? Se eu tivesse no Brasil, em casa, eu teria imprimido, teria feito tudo. Mas a parte toda de engenharia do projeto, eu mesmo que fiz mesmo, tive que mandar para eles. E a parte de pintura também, se eu tivesse que pintar, eu poderia pintar se eu quisesse. Mais uma vez, meu estúdio ficou no Brasil, meu aerógrafo, tudo que eu tenho ficou lá. E a única coisa que eu fiz foi para eles eu peguei um modelo, pintei, fiz uma pintura digital para falar, olha, eu quero essa pintura assim, e mandei para eles. Que é bem, tanto é que eu acho que você perguntou se aquilo ali era o 3D ou se era o original. Sim. Até o pessoal questionou bastante a questão de ele parecia uma impressão 3D, o personagem, né? Parecia uma imagem 3D, né? Uma imagem 3D, eles não sabiam se era realmente protótipo. Eu te perguntei, eu fiquei nessa dúvida, né? Porque eu vi que tinha sombreamento, né? O sombreamento, a sombra do boneco, né? Da action figure, na base tinha essa sombra. Mas aí eu pensei, mas isso aí eles podem fazer no computador também? Então não tenho certeza realmente se... Porque... essa é uma questão que o pessoal questiona, a questão da roupa, as rugas, né, o tecido, e ali ele ficou bem liso, acho que pela própria questão da impressão 3D, né? Isso, como eu falei anteriormente, a minha intenção ali era deixar o mais limpo possível, assim, uma peça clara, limpa. Eu espero que isso venha no produto final, não sei. Eu não quis colocar textura de tecido, nada, para não dar ruído, porque quando você coloca texturas pequenas, quando ele manda fazer a produção, às vezes essa textura acaba cagando tudo, acaba não vindo no molde e acaba ficando uma coisa meio... Se ficasse muito bem feito, legal, ia ficar bom, mas às vezes pode dar algum erro
Ou na fábrica pode ter alguma... Nesse aspecto aqui que você comentou, eu acho que eu vi os outros escultores que fizeram a peça manualmente, né, esculpiram ela manualmente e mostraram nos vídeos da entrevista, né, das entrevistas, e se eles pintassem também, a questão é que de repente aquilo ali que eles estavam fazendo ali, na hora que partisse para uma produção em escala, e muitos detalhes iam se perder, né, a pintura não ia ser fiel àquilo que ele criou. Exato, né? Meu pensamento é mais por aí. Né, já o Rodrigo Kraler, ele fez tudo já no sistema, o freeza dele. Eu achei fantástico aquele freeza, gostei bastante também. Ele, como colecionador, quer ter aquela peça na coleção dele. Eu achei incrível o trabalho que ele fez. Ele começou, assim como você também fez no software, né? E enquanto os japoneses eles foram mais, né, na escultura. Aí até eu fiquei curioso como seria se você fosse fazer essa peça, né? Esculpi-la realmente, né? Se você já fez alguma coisa diferente, né? Ou tem vontade de assim, esculpir. Assim, meu background é tudo tradicional, né? Desenho, eu uso o computador simplesmente porque ele é um atalho para que eu possa trabalhar para fora, né? Para mandar um e-mail muito mais simples do que eu mandar uma caixa com um modelo dentro, um exemplar dentro. E também o tempo, né? É muito mais rápido você fazer no digital. No tradicional você leva um pouco mais de tempo e tal. E por último, você pode controlar, você pode fazer uma peça com bastante detalhe, com bastante ruído, né, com bastante coisinha, tracinho, ou você pode ter uma peça limpa, clara, nítida. Então, se eu fosse fazer essa peça no tradicional, eu acho que eu não sairia muito desse princípio que eu estava falando sobre a limpeza da peça. Eu ia lixar bastante, eu não ia deixar nenhum tracinho que não precisasse estar lá, entendeu? Sim. Eu vi as peças, né, do manual, né, as peças que eles fizeram no manual, mesmo, na escultura tradicional, porque os japoneses eles são milenares, né, os caras são bem... Eles mantêm, que o mundo está acabando, eles mantêm aquela coisa. Aquela calma. Isso. Eu acho muito bom, assim, porque vem uma assinatura dele. Mas é aquilo que eu te falo, entra esse ponto. Se você colocar muito risquinho no protótipo, pode ficar legal, porque aquilo ali foi o original. Mas quando você vai entrar na linha de produção, as variações que você pode ter nesses detalhezinhos é bem suscetível, ela pode ficar de um jeito que não vai ficar legal. Então eu tentei pensar nisso enquanto estava fazendo, sabe? De ficar uma peça fácil de vir do jeito que está no original. Às vezes acontece isso. Sim, uma coisa que eu vi foi uma peça, agora me fugiu o nome do escultor, estava tentando acessar aqui, que é o que fez o Goku Kamehameha agora nessa edição, o Goku Super Saiyajin executando Kamehameha para cima, que era referente à saga Frieza. Deixa eu ver o nome dele aqui, é o Hiroyuki Nakazawa. E inclusive tem algumas peças dele na coleção que ele já fez da Vanpreço. Em escala de cinza, na escultura que ele fez, ficou incrível a peça, mas agora na pintura eu achei que já deixou um pouco a desejar. Já faltou um pouco de sombreamento, o cabelo, a cor não ficou tão legal, e são questões que, né, como fica diferente, né, a peça tem um potencial. E eu acho que todas as peças vão ser lançadas, né, as 6 peças vão ser. E aí essas peças aí, provavelmente alguém vai customizar, por exemplo, esse Goku aí, e vai acabar fazendo uma pintura diferente, porque, querendo ou não, se perde detalhes na hora de produzir algo que foi produzido manualmente para fazer uma impressão em 3D, né? E também a gente não pode também descartar a possibilidade de, depois de todo o evento passado, eles fazerem uma repintura, a própria empresa mesmo dar uma... Agora eles estão fazendo isso realmente, de fazer uma pintura metálica, alguma coisa assim, relançando as peças, né? Para quem não teve a possibilidade de comprar no primeiro lançamento. Exato. Então, assim, acho que o resultado geral disso tudo aí é bem gratificante pra gente como artista, né? E para os colecionadores. Tomara que venham mais empresas fazendo esse tipo de coisa. Achei muito legal, cara. Achei muito legal. Tomara que eles me contratem para fazer mais coisas, me chamem para fazer mais coisas. Sim, é uma torcida nossa aí, né,
Até porque aí esse convívio com eles também, né? O ser humano está em constante evolução, né? Uhum. Então, esse convívio e produzindo peças para anime, né? Porque foi uma primeira produção sua na questão, né, do personagem Dragon Ball Z, o Trunks, que é a sua primeira peça, você está, né, começando, né, já junto ao Banpresto, e é uma possibilidade de ter novos trabalhos junto com eles, né? E evoluir na questão, né, de criar outros personagens, né? Porque cada personagem é um Com estudo. certeza, e por incrível que pareça, assim, agora eu tô assistindo muito mais mangá agora. Tô assistindo até Voltron, tô assistindo uns negócios agora, tipo, tô vendo tudo, Boruto. Eu tô acompanhando essas coisas para poder me familiarizar mais, né? Eu tô, assim, tentando ficar mais conectado com esse universo, né? E, inclusive, eu tô fazendo projetos pessoais, né? Para a parte de mangá, enfim, de anime. Assim, eu quero produzir mais coisas, que eu gosto, sempre gostei, né? Desde a época de Spectrum-Man, Ultraman, desde aquela época para cá, eu gosto da cultura japonesa, eu sempre gostei disso. Mas quando eu comecei, por exemplo, eu vi mais facilidade de conseguir trabalho fazendo para licenciados da Marvel e DC, porque a gente, né, vem grudado lendo gibi desde criança, e eu gosto muito de super-herói, então para mim foi o atalho, né? Foi o caminho mais curto. Aqui no Brasil, o Dragon Ball em si, ele chegou para diversos games, né? Ele não tinha, ele foi realmente bastante tempo depois que foi chegar o anime em si, porque não sabia nem quem eram os personagens, o que eles faziam, e já tinha o game. Exato. Aqui, né? Exato, para você ter uma ideia, meu primeiro contato com o universo Dragon Ball Z, eu podia ter falado isso na minha entrevista que eu dei para a Banpresto, mas eu nem lembrei na época. O primeiro contato que eu tive foi um jogo que os pais de um amigo meu trouxe do Japão, que era o Dragon Ball Z, um jogo do Super Nintendo, há muito tempo isso, do Super NES. E o jogo a gente não entendia nada porque a gente não sabia do universo, não sabia como é que eles lutavam, e era tudo em japonês. Sim. Aí a gente começava a tentar fazer algum movimento, alguma coisa para fazer magia, a gente não sabia o que estava acontecendo, sabia que tinha que concentrar a energia, blá, blá. Sim, tinha o Dragon Ball Z Super Butoden, aquele do Super Nintendo, né? Então isso daí começou a conquistar os brasileiros, né? Conquistou conquistou o mundo todo, né? O anime, o Dragon Ball. E até referente a isso, eu queria te perguntar se você tem algum recado para os colecionadores, para os fãs de Dragon Ball ou até também para os colecionadores em geral de action figures, referente ao seu trabalho. Assim, o meu recado, assim, não seria um recado, né? Mas poderia ser o que eu almejo para mim no futuro, o que eu pretendo, né? Eu tenho muita vontade de um dia ter a liberdade de fazer o projeto e vender direto para os colecionadores e tentar ter esse contato mais próximo e abrir tipo um canal de comunicação. Eu tinha vontade de ter uma empresa, mas de uma forma diferenciada, onde quem vai comprar vai conseguir falar mais. Por mais, é óbvio, quando você abre portas, às vezes entram coisas que você não que é sem sentido. Mas eu acho que tendo esse tipo de comunicação com quem está comprando, com quem consome, acho que seria uma das coisas que eu teria vontade, porque eu me colocando como um colecionador, eu adoraria comprar alguma coisa que eu comentei, ou que eu falei alguma coisa dessa peça aí, os caras, eu ajudei a fazer isso, de uma certa forma, né? Então, assim, acho que eu tenho vontade, a gente tem que pensar em futuro, né? Então, se eu tiver que pensar no futuro, era um dia eu conseguir produzir, fazer a peça para vender direto para os colecionadores. É legal trabalhar como freelancer, é legal trabalhar para as empresas, mas chega uma hora
Pode falar. Você está voltando aí para o Brasil, né? Tem uma impressora 3D, tem aerógrafo, então quem sabe... Quem sabe eu não né, faço uma coisa legal e já consiga licença com eles, não sei. Aí tem que... Isso aí é só futuro mesmo, né? Não, mas com certeza é um pontapé inicial na questão do anime, né? Pode ser, eu posso fazer custom, eu posso fazer a base que a Banpresto não vai fazer, eu posso tentar fazer, não sei. Então, assim, às vezes eu vejo um colecionador querendo, como você, né, alguma coisa personalizada para a peça. Quem sabe isso pode ser o caminho para que isso comece, não sei. Vamos ver aí como é que vai ser. Mas a gente tá torcendo aqui, o pessoal, nós da Colecionadores do Brasil e o canal Dragon Ball Figures Brasil, torcendo para que dê tudo certo lá na New York Comic Con, que é um ganho geral tanto para você quanto para nós aqui do Brasil, o fato de ter um brasileiro participando, e que isso seja recorrente, porque aconteça novamente, né? Continue participando, a gente está torcendo por você, e depois a gente vai querer saber como é que foi lá, né? Na participação. Vai ser agora, já no início de outubro, né? Vai ser... o painel vai ser exatamente dia 6, eu acho. Então, logo em seguida já tem o painel, e aí se puder fazer a live lá pra nós, gravar um vídeo aí. Vou tentar fazer, eu mando pra vocês. A gente tem vai ter o prazer de divulgar aí, mostrar, porque a gente fica, né, já que a gente não pode ir até lá, né? Então, vou levar vocês comigo. Levar. Então tá. Eu queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade aí de fazer essa entrevista aqui pro nosso canal Dragon Ball Figures Brasil, e dizer que nos vemos em breve, né? Espero que novamente nos próximos Banpresto Figures Colosseum, participando novamente como escultor, porque vai ser um prazer novamente apoiar, né, a sua trajetória aí, e quem sabe ter mais uma produção sua aqui na minha coleção. Massa, legal, cara. Obrigado aí, eu que agradeço e sei lá, a gente vai estar sempre em contato. Se a gente tiver alguma ideia legal também de, sei lá, um dia fazer uma demonstração de como modelar o boneco, o Goku, ou seja, qual for o personagem, a gente pode fazer essa brincadeira, ou pode fazer ao vivo, trazer mais gente do seu canal para participar e comentar. Eu acho que esse tipo de conexão é muito importante, as pessoas se conectarem, se conhecerem. Eu acho que é gratificante para todo mundo, eu acho. A gente vai se falando. E é um feedback, né? Tanto para o escultor como para a empresa, né? Agora, esse fato que você foi lá e comentou com eles, um comentário que eu fiz com você, é um feedback que a empresa tem para atender aquele consumidor, aquele fã que quer ter a peça em casa e atender as expectativas dele, né? Exatamente. É um feedback, e a gente, como colecionador, fico feliz também de ter essa interação, né? De conhecer a história daquele escultor que produziu uma peça que eu tenho na minha casa. Exatamente. Né? Uma sugestão que eu daria para o seu canal, se for possível, isso aí depois você estuda para o futuro, se você conseguir colocar legenda em inglês do seu canal, eu acho que poderia ser uma boa. Eu gostei muito da forma com que você faz o canal, como você faz o review, que você faz de uma forma muito lógica, simples, rápida, não tem muito lero-lero, você vai lá, mostra, fala o que você acha, eu achei muito bom. E eu pensei nisso, eu poderia até apresentar o seu canal para marketing da Banpresto e falar, vocês estão querendo vender para o mundo, beleza. Eu sou do Brasil, eu tenho esse canal aqui que eu achei ele bem interessante, dá uma olhada. Só que o que eu acho que poderia ajudar, agregar, seria colocar legenda em inglês, simplesmente pelo fato do inglês ajudar você a comunicar com o Brasil e com mais gente. Porque eles querem divulgar para o mundo inteiro. Então, se você tiver um canal que você fale com a gente, né, do Brasil, e que consiga, de uma certa forma, com legenda, passar para mais gente, eu acredito que tem um potencial ainda melhor, ainda para eles olharem e falar, vou mandar as peças para ele fazer review. Você acaba virando aí o colecionador que trabalha para ele, e talvez você consiga, sei lá, deslanchar mais coisas aí, não sei. Acho que seria uma boa botar a legenda. Te agradeço, realmente é uma boa ideia de, nos próprios reviews, né, colocar uma legenda, porque o pessoal de fora do Brasil a ter esse acesso. Te agradeço novamente pela ideia. Vai ecoar mais longe. Então, muito obrigado mais uma vez, tá? E sorte na sua carreira, na sua trajetória,
nessa nova etapa, né, dos animes e de Dragon Ball legal. Z. Queremos novos personagens aí, né, produzir novos personagens para nós. Tá? Muito Pode obrigado. deixar, Então, um abração. Um abração e até mais. Até mais, né? Essa foi a nossa entrevista com o Salvador Gomes, escultor brasileiro que está participando do Banpresto World Figure Colosseum. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam o nosso vídeo até aqui. E se você gostou, clique no gostei, se inscreva aí no canal para acompanhar os próximos vídeos aqui da Dragon Ball Figures Brasil. Um grande abraço a todos, valeu, falou!